Então vamos começar aí a aula sobre biomecânica do complexo articulado ombro, né? Falando um pouco desse ombro, que ele é a articulação mais proximal do membro superior, né? Ele é onde a gente consegue ter uma maior amplitude as maiores amplitudes de movimento, né? É a mais móvel articulação do corpo humano. Então, e a articulação do ombro ele permite 3 graus de movimento, que são flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna e rotação externa. Aqui a gente vai ver algumas generalidades anatômicas relacionadas ao ombro, né? Essas articulações que a gente tem aqui, esternoclavicular, escápula torácica, acromioclavicular e glenomeral, elas vão trabalhar em conjunto para manter essas relações interdependentes para realizar os movimentos necessários para a colocação da mão em posição adequada para atividades cotidianas, com boa mobilidade, mas também com estabilidade. Então, a articulação do ombro ela permite que a gente movimente todo o membro superior para onde a gente quiser, né? A articulação, esse complexo articular, ele tem o movimento é muito grande, né? Como eu tenho muitos movimentos e uma amplitude de movimento muito grande, porém não é uma articulação que tem uma estabilidade muito boa. Então a gente vai ver aí alguns fatores que vão proporcionar a esse ombro ganhar essa estabilidade, né? Então a gente vai ter aqui como se fosse a cabeça do húmero, a bola, né? E um prato como se fosse a glenoide da escápula, fazer essa articulação aqui. Então aqui o movimento é muito amplo, porém a estabilidade é muito pequena. Para essa estabilidade, a gente conseguir manter uma estabilidade no complexo articular do ombro, nós vamos precisar desse sistema ligamentar. São inúmeros ligamentos e a cápsula articular, fazendo com que esse ombro fique mais acoplado. Aqui uma visão mais interna, né, da cavidade glenoide, onde a gente vê aqui cabeça longa do bíceps, também ajuda na estabilidade, o labro, né, alguns músculos importantes aí, ó. Também como o infraespinhal, redondo menor, o supraespinhal, aqui em cima. Outra coisa importante também que faz com que ela tenha essa estabilidade e ganhe também esse movimento são os músculos, né? Os músculos que estão em volta dessa região, desse complexo articular. Aqui a gente vê o infraespinhal, deltoide, supraespinhal, redondo menor, redondo maior, mais embaixo. O tríceps também, ele proporciona realizar uma extensão. Mais músculos aqui que vão fazer com que esse ombro faça essa cooptação, ó, ele puxa essa cabeça do húmero para dentro em direção à escápula. Então aqui a gente vai ver, tem aqui o principal músculo estabilizador, né? O principal grupo muscular estabilizador desse complexo articular do ombro. Temos aqui o manguito rotador, onde a gente vai encontrar o subescapular, o infraespinhal. O subescapular ele fica na face anterior da escápula, o infraespinhal na face posterior inferior da escápula, o supraespinhal posterior superior da escápula e o redondo menor mais posterior lateral. Esses músculos fazem com que essa cabeça do húmero aqui se mantenha na glenoide da escápula, com esses vetores de força, né? Puxando essa cabeça do húmero para cooptar nessa glenoide da escápula. Por isso que eles são músculos estabilizadores. Vamos começar aí. A gente viu que temos 4 articulações, né? Glenomeral, acromioclavicular, externo
clavicular e escápulo-torácica. Vamos começar aí pela articulação glenohumeral, né? Que ela é formada pela cabeça do húmero e a cavidade glenoide lá da escápula. Então, muitos dizem que é a principal articulação do complexo articular do ombro, é a que mais se movimenta também, né? Na cabeça do húmero ele tem algumas particularidades importantes que a gente precisa entender para que esse movimento ele consiga ser realizado, né? Então, a cabeça do húmero ela tem uma inclinação de 135 graus. Daqui a pouco a gente vai ver aqui essa inclinação da cabeça do húmero, né? Então a cabeça do húmero é separada do restante da epífise superior através do colo anatômico. Está aqui a angulação de 135 graus e o colo anatômico. Existem duas proeminências ósseas nas quais são inseridos os músculos periarticulares, que são o tubérculo maior e o tubérculo menor, né? O tubérculo maior e o tubérculo menor são acidentes anatômicos que os músculos vão se inserir para poder realizar esse movimento. Aqui, tubérculo maior, tubérculo menor, certo? Tubérculo maior, tubérculo menor. Já a cavidade glenoide, que está lá na escápula, ela fica situada no ângulo superolateral da escápula. Então ela fica situada na parte lateral e superior dessa escápula, nessa região aqui, ó, que temos o corte da escápula, mostrando que ela fica na região lateral superior. Ela é uma cavidade côncava, até porque a cabeça do húmero ela é convexa, né? Então a gente vai ter aquela ordem de côncavo convexo também que a gente encontra em muitas articulações. Então ela é uma cavidade côncava e sua superfície é menor do que a cabeça do húmero. Isso faz com que essa articulação ela seja um pouco instável, que leve à instabilidade por conta desse tamanho dessa cavidade glenoide, por ser menor do que a cabeça do húmero. Então aqui a gente vê a cabeça do húmero e aqui a gente vê a cavidade glenoide, né? Então essa articulação aqui é chamada de articulação glenohumeral. Então como é que funciona essa biomecânica na articulação glenohumeral? Então aqui a gente vê que o húmero ele tem alguns deslizamentos. Então ele permite se deslizar para cima, para superior, para baixo, para inferior. Então ele tem esse deslizamento superior e inferior. E ele tem esse deslizamento também anterior e posterior. Então ele consegue se movimentar, se deslizar a cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide nessas direções, né? Principalmente quando vamos fazer toda a movimentação no nosso ombro. A segunda articulação que a gente vai ver aqui, das quatro que vamos estudar, é a articulação acromioclavicular. Essa articulação acromioclavicular ela é muito solicitada no movimento de flexão e extensão do ombro, né? Toda vez que tiver o movimento de flexão ou extensão do ombro, ela vai ser solicitada bastante. Essa articulação ela é formada pelo acromo da escápula, né? E a clavícula. Então a articulação acromioclavicular é formada pelo acromo, que está lá na escápula, e a clavícula. Na articulação acromioclavicular, sobre a mecânica de deslizamentos, a gente vai ter também um deslizamento superior e inferior, né? Toda vez que tiver um movimento, ela vai ou subir ou descer, fazendo esse movimento aqui. Ele vai ter também uma inclinação anterior e posterior,
Isso relacionado ao acrômio, né? O acrômio ele vai subir e descer, né? Superior e inferior, e deslizar para frente ou para trás. Essa é a relação do acrômio, né? Aqui o acrômio. Então o acrômio ele faz esse movimento. Em relação às rotações, né? Ele também tem um deslizamento anterior e posterior toda vez que o ombro se movimenta em rotação, tanto lateral quanto medial. Então ele tem esse deslizamento para anterior e para posterior. A terceira articulação que vamos estudar é a articulação externo-clavicular. Ela fica mais, é a articulação mais medial, mais mediana, né? Ela se liga do externo, do manúbrio do external até a clavícula. Ela é uma articulação do tipo celar, como se fosse sentado numa cela. Aqui está ela. Aqui essa articulação vai permitir esse movimento, né, de deslizamento inferior e superior. Então ele vai como se aqui fosse a clavícula e aqui eu tenho o manúbrio do externo. Então esse movimento que vai ser realizado por essa articulação. Então aqui eu tenho um deslizamento superior e anterior, né, da clavícula em relação ao manúbrio do externo. Olha aqui. Temos também deslizamento anterior e posterior, mas é um movimento bem sucinto, bem pequeno. E algumas rotações também para anterior e posterior. Então ele gira essa clavícula, tem momentos que ele gira para frente e gira para trás. Então ele faz esse movimento também. Pouco movimento que acontece nessa articulação. Aqui nós temos o desenho de uma articulação celar, como é, né? Onde vamos encontrar na sua estrutura óssea partes côncavas e partes convexas, né? Então assim, nem o manúbrio, nem manúbrio do externo, nem a clavícula ela vai ser totalmente côncava ou totalmente convexa, né? A gente tem essa mistura aí nos dois ossos. A última articulação que vamos ver é a articulação escápulo-torácica, lembrando que ela é tida como uma pseudo-articulação, né? Porque ela não se liga osso, ela não tem ligação de osso com osso. A ligação dela é de osso com uma capa muscular até chegar às costelas, né? Então é uma falsa articulação que não apresenta superfícies articulares com revestimentos cartilaginosos. Então eu não tenho cartilagem ali naquela região, certo? Essa escápula ela se estende da segunda à sétima costela. Então se a gente chegar a contar lá as costelas, a gente vai ver a escápula ali, né, entre a segunda e sétima costela, para ela poder realizar esses movimentos que a escápula torácica permite. Aqui está o corte axial, né, onde a gente encontra aqui, ó, a escápula, né, a escápula aqui, temos aqui a escápula e aqui o gradil costal. Essa massa muscular aqui permite que ela tenha esse contato, porém não é uma articulação de osso a osso, não tem cartilagem envolvida ali, né? Então aqui a localização da escápula, ela vem da segunda costela e vai até a sétima costela aqui, mais ou menos. Isso é importante na anatomia palpatória para a gente estar observando essa escápula. Então, na escápula torácica eu tenho um somatório de movimento das articulações externo-clavicular e acromioclavicular. Por ela não ter esse contato ósseo, por ela não ter
uma cartilagem para poder realizar esse movimento, a gente vai ter que somar os movimentos das articulações externo-clavicular e acromioclavicular, né? Então, os movimentos que a escápula faz: rotação superior, também conhecida como báscula lateral, né? Onde ela se movimenta para o lado, né? Então ela gira, ela roda para a superior, então ela faz esse movimento aqui, girando para a superior, então a báscula lateral. O movimento contrário, quando ela gira para inferior, ela é chamada de báscula medial. Temos também rotação medial e rotação lateral, que a gente conhece como abdução e adução. Com a rotação medial, ela gira para o lado, para o meio, ela faz uma abdução, enquanto que a rotação lateral, ela faz uma adução. E ela também faz essa inclinação anterior e posterior, né? Que quando ela vai para frente, em alguns movimentos ela se projeta para frente, ela desliza para frente, se inclina para frente, a gente chama isso de tilt anterior, e quando ela desliza para trás, né, a gente chama isso de tilt posterior. Então está aqui a relação desses movimentos. Aqui nessa figura nós mostramos todos os movimentos aqui de elevação da escápula, depressão da escápula, adução, abdução, báscula lateral, báscula medial, né, como ela se movimenta a partir do movimento do complexo articular do ombro. Outros movimentos aqui relacionados à escápula torácica, né? E aqui nós temos as 4 articulações, né? Glenumeral, escápula torácica, acromioclavicular e externo-clavicular. Glenumeral, escápula torácica, acromioclavicular e externo-clavicular. Para que essa articulação do ombro, por ter um grau de instabilidade muito alto, né, a gente precisa estudar essa dupla força, que é chamada de força de Copley, onde toda essa musculatura vai impulsionar, levar essa articulação, essa cabeça do húmero para dentro da cavidade glenoide, fazendo com que eu tenha todo o movimento estável. Então, para isso, eu preciso de todos esses músculos aqui agindo simultaneamente, né? Trapézio superior, elevador da escápula, supraespinhoso, romboides, todos os 4 manguitos rotadores, né? Supra e infraespinhoso, redondo menor e o subescapular, trapézio inferior também e o serrátil anterior. Todos esses músculos promovem essa dupla força, que é a força de Copley. Em relação à flexão e extensão, né, os movimentos de flexão e extensão são executados no plano sagital ao redor de um eixo médio lateral. Então a extensão é um movimento de pequena amplitude, né, que a partir da posição anatômica temos entre 45 a 50 graus de extensão. Então é esse movimento aqui, a partir da posição anatômica a gente tem entre 45 e 50 graus. A flexão já é um movimento de maior amplitude, onde eu consigo, né, da posição anatômica realizar uma amplitude de movimento de 180 graus. Então aqui, né, a extensão, né, dando chegar a 50 graus, e aqui a flexão chegando até esses 180 graus.
Para a gente estudar essa flexão, a gente precisa dividir ela em 3 tempos. Então a gente vai pegar o primeiro tempo, que é de 60 ou de 0 a 60 graus, né? Esse movimento aqui, de 0 a 60 graus, a gente vai pegar esse movimento e estudar, ver como é que essa relação desse movimento aqui nessa articulação. O segundo tempo é de 60 a 120 graus e o terceiro tempo é de 120 a 180 graus. Então, no primeiro tempo da flexão, de 0 a 60 graus, os músculos que agem nesse movimento são o feixe anterior do deltoide, o coraco braquial e o feixe superior do peitoral maior. Eles começam o movimento de flexão desse ombro, né? Quando ele chega aos 60 graus, todos esses músculos eles continuam agindo e começam a entrar outros músculos para poder ajudar, né, a aumentar essa amplitude de movimento até chegar aos 120 graus, que são o trapézio e o serrátil anterior, né? O trapézio, ele também vai, a partir de 60, ele vai entrar no movimento para poder chegar até 120 graus. Então entra trapézio e serrátil anterior. De 120 a 180 graus, temos aí, né, toda essa quantidade de músculo agindo, porém um grupo muscular vai entrar também que para ajudar a essa articulação chegar até 180 graus, que são os paravertebrais, né? Então, para que eu consiga ter um movimento completo até 180 graus, os paravertebrais vão ter que estar funcionante ali. Então a gente vê aqui, né, primeiro tempo, aqui a gente vai ver coraco braquial, deltoide, peitoral maior, ajudando ele a chegar a esses 60 graus. Quando ele chega a 60 graus, entra aqui, ó, trapézio e serrátil anterior. Porém, os 3 músculos do primeiro tempo continuam contraindo. No terceiro tempo, a gente encontra, né, os paravertebrais, né, para fazer com que eu consiga completar esse movimento. Isso na flexão. Na adução, o movimento de adução ele ocorre no plano frontal, ao redor de um eixo antero-posterior. Entretanto, a partir da posição anatômica, a adução só é possível quando combinada a uma extensão ou a uma flexão. Por quê? Na posição anatômica, se eu for fazer uma adução, meu membro superior se choca com o tronco, né? Então eu preciso ter ou uma flexão, né, ou uma extensão. Se o movimento combinado para realizar a adução for uma extensão, eu vou ter uma adução ainda limitada, né? Porque a massa muscular do tórax não permite que essa adução aconteça. Se for aliada a uma flexão, né, movimento do membro superior para anterior, essa adução vai atingir entre 30 a 45 graus de adução. Então, se eu manter uma flexão, eu tenho uma adução maior do que se eu fizer essa adução em relação combinado com a extensão. Então tá aqui, né? E com uma flexão, aqui tem a adução com uma extensão e aqui eu tenho uma adução com uma flexão, combinada a uma flexão. Na abdução, por ela ter também um movimento muito amplo, uma amplitude de movimento muito grande, nós também vamos dividir ela em
3 tempos, né? Da mesma forma que dividimos a flexão, vamos dividir ela também. Então a abdução é um movimento que afasta esse membro superior do tronco. Então é esse movimento, né, que afasta o membro superior do tronco. Ela é realizada no plano frontal ao redor do eixo antero-posterior. Então, a sua amplitude de movimento da abdução, ela também atinge 180 graus. Então, se a gente partir da posição anatômica até o final dessa amplitude de movimento de abdução, vamos perceber que temos 180 graus, né? Então, os 3 tempos da abdução, né? A gente vai ver como o primeiro tempo de 0 a 60, segundo tempo de 60 a 120 e o terceiro tempo de 120 a 180 graus. No primeiro tempo, ela é única e exclusivamente efetuada, esse movimento é único e exclusivamente efetuado pela articulação glenomeral, ou seja, de 0 a 60 graus, só a glenomeral que se movimenta, né? Aqueles deslizamentos de cabeça do húmero com glenoide da escápula acontecem nesse primeiro tempo. No segundo tempo, né, além da articulação glenomeral, vamos ter a participação também da articulação escápulo-torácica, que a escápula ela vai precisar realizar alguns movimentos para poder fazer com que esse membro superior ultrapasse esse limite de 60 graus. E na abdução de 120 a 180 graus, no terceiro tempo, a gente vai utilizar, além da glenomeral escápulo-torácica, a inclinação do tronco do lado oposto. Ou seja, se eu estou fazendo uma abdução do lado esquerdo, o lado direito tem que inclinar para permitir completar esse movimento, né? Então aqui a gente vê o primeiro tempo da abdução, né, chegando a 60 graus, o segundo tempo chegando a 120 e o terceiro tempo. Notem que no terceiro tempo eu tenho uma inclinação do tronco do lado oposto. Então aqui no primeiro tempo da abdução, os principais músculos que vão agir nesse movimento são o deltoide e o supraespinhal, né? São eles que começam o movimento de abdução no ombro. Esses dois músculos formam um conjunto de abdução a nível da glenomeral. Então, esses músculos, deltoide e supraespinhal, são eles que permitem que só a glenomeral se movimente durante a abdução até 60 graus. No segundo tempo de abdução, eu tenho aí uma abdução de 60 a 120. Os principais músculos que vão estar agindo além do deltoide e supraespinhal, entra aí o trapézio e o serrátil anterior, né, para conseguir vencer esse movimento até 120 graus. E no terceiro tempo da abdução, a gente vai ter a entrada também dos paravertebrais, né? A coluna vertebral tem um papel importante, porque ela precisa fazer a inclinação do lado oposto do movimento do ombro, para poder adequar e fazer com que esse músculo ou essa articulação consiga chegar até 180 graus. Aqui primeiro tempo da articulação, supraespinhal agindo, deltoide agindo, só tem um movimento na articulação glenomeral. Segundo tempo, né, eu tenho já o serrátil anterior aqui entrando para puxar essa escápula um pouco para o lado e para a frente, né, e permitindo ele aumentar essa angulação, e o trapézio também puxando essa parte mais superior para baixo. E no terceiro
tempo da abdução, nós temos aqui os paravertebrais fazendo com que eu consiga chegar até 180 graus. As rotações, né, rotação interna e externa, ela ocorre no plano transversal ao redor de um eixo longitudinal. A posição de referência para medir a amplitude de rotação do ombro não é a posição anatômica, porque a gente não vai ter referência para poder medir essa rotação. Então a gente precisa flexionar o cotovelo a 90 graus. Então a gente faz essa flexão aqui e mede a amplitude de rotação externa e rotação interna. Então precisa flexionar esse cotovelo a 90 graus para a gente fazer essa medição. Nessa medição temos aqui uma rotação externa com amplitude de 80 graus. Então a rotação externa ela pode chegar até 80 graus, enquanto que uma rotação interna tem uma amplitude muito maior, podendo chegar a 100 a 110 graus. Mas para a gente conseguir atingir isso aí, já que o tronco vai impedir desse movimento acontecer, a gente ultrapassa a mão para trás do tronco. Então a gente consegue medir aí até 110 graus. Então temos aqui uma abdução. A abdução ela pode chegar até a rotação interna, ela pode chegar até 30 graus se for na região anterior, ultrapassando o tronco, colocando essa mão, esse antebraço atrás do tronco, a gente consegue ter até 180 ou 110 graus de rotação interna. A rotação externa, eu chego da posição neutra até o máximo dessa rotação externa, eu consigo chegar até 80 graus. Aqui estão os músculos que fazem as rotações, As rotações mediais, a rotação interna. Eu tenho o grande dorsal, redondo maior, subescapular e peitoral maior. Esses músculos, quando agem em conjunto, eles fazem essa rotação interna, ou rotação medial. E os rotadores laterais ou rotadores externos, eu tenho aqui um infraesômago menor que faz essa rotação externa. A adução e a extensão, por terem movimentos menores, amplitude de movimentos menores, então a gente não tem como dividir ele em 3 tempos, Então eu tenho músculos aí que fazem a adução, o redondo maior, grande dorsal, peitoral maior e os romboides. Esses músculos permitem que a adução aconteça. Já os músculos da extensão se dividem em 2 níveis, O da extensão da articulação glenohumeral e o da extensão da escápula torácica. Na glenohumeral eu tenho o redondo maior, redondo menor e os feixes posteriores do deltóide e do grande dorsal. Então eles vão agir, eles saem das suas origens e vão se inserir lá na cabeça do húmero. Só que eu tenho alguns músculos também que ajudam nessa extensão, porém eles não chegam na cabeça do húmero. Ele não chega no húmero, eles chegam lá na escápula, que são os romboides, trapézio e o grande dorsal também tem uma vertente que chega nessa escápula para fazer esse movimento de extensão. Então temos aqui os músculos que fazem a adução, certo? Eles puxam esse membro superior para junto do tórax
e aqui a extensão, na figura abaixo, a extensão. Então temos todos esses músculos, né, que se inserem tanto no húmero quanto na escápula. E aí assim encerramos a aula de complexo articular do ombro, né? Biomecânica do complexo articular do ombro.